Olá, mais uma vez, bom dia para vocês que estão aqui em nossos canais. Estou aqui mais uma vez no YouTube, Facebook também. YouTube Alberto Lima, Alberto Vieira Lima, Facebook Alberto Lima. Mais uma vez aquele velho apelo lá, vai lá no meu canal, se inscreva. No YouTuber aqui, infelizmente nós estamos limitados a 5.000 pessoas. Algumas pessoas solicitando amizade e nós não podemos mais aceitar essas pessoas. Continue visitando a nossa página e se você quiser mais detalhes, esteja lá no YouTube conosco, tá bem? Estamos com a série no YouTube Necessita-se ou Precisa-se de Intercessores. No Facebook nós temos 2 séries. Estamos encerrando agora no sábado a vinda do Consolador, nossa maior e mais urgente necessidade. E estamos também com a outra série, como interpretar a Bíblia Sagrada. Ok? Então essas 3 séries que nós estamos fazendo aí, na medida do possível. Eu sei que a vida é corrida, não muito agora, dá tempo de ver muita coisa. Acompanhe esse material aí que eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida. Aqui no YouTube nós estamos estudando a Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse, sobre esse tema, sobre esse prisma. Precisa-se de intercessores. Então nessa série nós estamos vendo a importância dos intercessores ao longo da Bíblia. E já vimos lá no começo que os primeiros intercessores foram o Cordeiro, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo. Existe o Pai, que é aquele que quer nos levar de volta para Ele. E daí nós temos São João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele ama você, ama a mim, por isso Ele providenciou esses intercessores. Mas ao longo da história Ele percebeu que havia necessidade de intercessores humanos. Porque ninguém melhor para se comunicar com outra pessoa do que pessoas que falam a mesma linguagem. Se você pegar um americano e colocar ele no meio de gente de vários idiomas, ele não vai conseguir se comunicar com essas pessoas, porque o idioma dele é o inglês. E qualquer pessoa de outra nação é da mesma maneira. E Deus sabia da necessidade de que pessoas salvas pudessem funcionar como seus intercessores para levar os seus próximos, ou a própria raça humana, para perto de Deus. Vale a pena lembrar aqui que o intercessor humano, ele não tem méritos. Então ele não pode apresentar-se como aquele que se coloca no lugar de alguém, mas ele leva os seus iguais àquele que tem poder para fazer isso. Então esse é o papel do intercessor humano, levar-nos para bem perto daqueles que já nos remiu, daquele que já nos salvou, no caso Jesus Cristo. Então estudamos aí vários intercessores e chegamos ao último intercessor de uma era. A raça humana, pela sua cronologia, tinha aí aproximadamente 1.700 anos. E em 1.700 anos se corrompeu completamente. Há alguns textos aí na Bíblia Sagrada, eu mencionei aqui, eu frisei aqui, eu gostaria que depois você acompanhasse. Gênesis capítulo 6, verso 5, verso 7 e verso 11. Diz que a terra se corrompeu, tornou-se carnal, encheu-se de violência. Só que a Bíblia não dá detalhes do que é encher-se de violência. A Bíblia não dá detalhes do que é uma raça totalmente corrompida, carnal. Então eu preciso ir a outras partes da Bíblia para poder compor esse quadro de como que era a maldade no homem a ponto de Deus ter que destruir completamente a raça humana. E nós temos aí algumas outras referências de cidades que foram totalmente dizimadas do planeta Terra. E nessa situação nós vemos que houve aí uma causa, razão, motivo espiritual para que Deus tomasse essa decisão. Então, além da destruição total do planeta Terra pelo dilúvio, nós vamos ter um pouco mais adiante a cidade de Sodoma e Gomorra. Vamos ter também a cidade de Nínive, que foi avisado que ela seria extinta da terra, arrependeu-se e durante um período ela permaneceu intacta, mas em algum momento ela volta a corromper-se novamente e ela é totalmente extinta do planeta Terra. E temos também a cidade de Pompeia, não há registro bíblico,
mas hoje é um registro arqueológico e sabemos que ela foi totalmente destruída, e hoje algumas escavações arqueológicas mostram a total devassidão que essa cidade chegou. E aí encontramos a razão pela qual essa cidade foi destruída. Deus fez essas medidas e tomou essas medidas por uma única razão. Deus não queria destruir a raça humana de uma vez novamente. Então ele foi tirando os cânceres que foram aparecendo aqui e acolá. E não foram só essas 3 cidades que foram destruídas. Estou citando elas porque elas foram as mais famosas. Mas ao longo do relato bíblico nós temos várias civilizações que foram totalmente destruídas. Babilônia é uma delas. E a promessa de Deus em Isaías é que a cidade jamais seria reconstruída. Então sempre que a corrupção humana chega a um nível onde não dá mais para suportar, Deus tem que tomar uma atitude. Porque se Deus não toma atitude com aquela civilização, aquele câncer se espalha e aconteceria a mesma coisa que houve lá no dilúvio. O dilúvio, a degradação humana foi total, foi geral. E aí Deus teve que tomar uma atitude com todo o planeta Terra. Mas aí quando você pega Pedro diz que a terra estará reservada agora para destruição através da ação do fogo. Até chegar ao ponto de uma degradação total, onde isso seja necessário, algumas regiões da terra chegaram a esse ponto de Deus não suportar mais a sua maldade e ter que destruir. Então, para que eu entenda a razão da destruição da terra lá no dilúvio, o que significa essa corrupção, o que significa estar cheio de violência, eu preciso ir a essas civilizações e entender o que aconteceu lá, porque nessas civilizações foram dados mais detalhes. E elas exigiram o juízo de Deus sem misericórdia. E quando há a destruição total, é porque o juízo foi sem misericórdia. Então no dilúvio isso aconteceu, em Babilônia isso aconteceu, em Sodoma isso aconteceu, em Nínive aconteceu, e depois em Pompeia a situação aconteceu de novo. Hoje nós caminhamos para o mesmo cenário. Então nós vamos analisar o que aconteceu nessas civilizações, o que aconteceu no dilúvio, e vamos comparar com aquilo que está acontecendo nos dias atuais. Aí quando você entender os quadros de lá e os quadros de cá, é que você e eu vamos entender a razão por que Deus terá que tomar uma medida drástica com o planeta Terra. Medida drástica essa que implica na destruição total do planeta. Daí a importância desse último intercessor chamado Noé e dos últimos intercessores que haverá na terra, que são pessoas que aceitaram a mensagem de salvação de Deus, compreendem ela como está na Bíblia Sagrada e expõem esses pensamentos para a humanidade para que eles tomem a decisão do que irão fazer na sua vida. Deus sempre teve seus representantes aqui na terra, sempre teve. Teve Noé, no dilúvio, Babilônia, ele tem lá Daniel e seus amigos, tem mais alguns outros que vivem em Babilônia. Se você pegar a Bíblia, você vai ter Ezequiel, Jeremias e muitos outros intercessores que existiam lá dentro. Em Nínive, nós temos um intercessor chamado Jonas, que mesmo contra a vontade dele, e nós vamos dar Jonas com detalhe quando nós chegarmos na história dele. Mas havia um intercessor lá em Nínive, tá certo? E mesmo com esses intercessores, Pompeia, a igreja cristã estava lá. E mesmo com a igreja cristã lá dizendo o que deveria fazer, Pompeia não fez o que Deus queria que fizesse. A corrupção tomou conta. E nós vamos ver o porquê que isso aconteceu. Noé e o dilúvio. Queridos amigos, Deus sempre teve barreiras de proteção em favor da humanidade. É como se nós tivéssemos uma bolha que nos protege dos males que passaram a existir por causa da existência do pecado. Essas barreiras de proteção, segundo Isaías capítulo 26, são as leis de Deus. Isaías 26 diz que a terra está corrompida. E corrompida por quê? Porque os homens transgridem a lei, violam a aliança eterna, os estatutos de Deus. E é por causa dessa desobediência total àquilo que Deus criou para proteger o homem que as barreiras vão sendo cedidas.
Eu diria o seguinte: você tem um muro em volta de você, da sua casa, e aí, como você tem esse muro, nada consegue penetrar ali para perturbar a sua paz. Mas a partir do momento que alguém começa a escavar o muro, e ele arranca um bloco daqui, arranca um outro bloco dali, de repente ele faz uma fenda, porque ele acha que ele precisa ter uma fenda para ver do outro lado. Esse muro que numa época gerava uma segurança, uma proteção, agora não existe mais. Ele está deteriorado. As leis de Deus que funcionavam como regra é isso. Os homens ao longo da história foram dizendo: olha, esse aqui não precisa mais, esse aqui não é bem assim, isso aqui dá para relevar, isso aqui a gente pode adaptar à nova realidade, afinal de contas, a grande parte da humanidade está fazendo desse jeito. Nós vamos dar alguns detalhes, se não nesse vídeo, no próximo. E à medida que essas leis foram sendo desobedecidas, foram quebradas e foram se fazendo leis totalmente contrárias às que Deus havia criado, automaticamente o homem rompe essas barreiras. Na Bíblia Sagrada existem vários conjuntos de lei, mas tem uma que é a base de todas as leis. A base de todas as leis. Quando você pega o Monte Sinai, Deus dá para Moisés 10 mandamentos. Esse ele coloca em tábuas de pedra. Mas, além desses mandamentos, Moisés escreve um livro que ele coloca ao lado da arca, no pé da arca. Enquanto os 10 mandamentos estão dentro da arca, os regulamentos estão fora da arca. Mas aqueles regulamentos, eles eram tão importantes quanto os 10 mandamentos. Essa lei, queridos, ela é eterna. Ela é eterna. Ela existia nos céus, existe nos céus ainda hoje, e ela existe aqui na terra. Vamos começar a entender esse processo. Quando Lúcifer peca nos céus, ele está transgredindo a lei dos 10 mandamentos. Exatamente. Isaías 14 diz que Lúcifer falou o seguinte: eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Os 4 primeiros mandamentos falam da obediência a Deus, do amor a Deus. Isso vai contra toda e qualquer idolatria. E Lúcifer começava a idolatrar a si mesmo em detrimento de Deus. Então ele transgride nessa intenção sua 4 mandamentos. Ele leva pessoas a idolatrar a ele, no caso um terço dos anjos. Então ele se torna um Deus. O próprio Jesus reconhece isso. Aí vem o Deus desse século, ele não tem nada a ver comigo. Então Lúcifer transgride os 4 mandamentos. Primeiro, só aí. Mas aí a Bíblia diz que ele é pai da mentira. E a Bíblia diz: não dás falso testemunho contra o teu próximo. Ele é homicida, então ele transgrediu outro mandamento. Você vê quanta coisa que existe aí. Então Lúcifer, na sua transgressão no céu, ele já quebra as barreiras de separação que havia entre nós e Deus, entre os seres angelicais e Deus. Mas ele não parou por aí. Ele foi mais adiante. E é isso que nós vamos estudar agora, para nós entendermos a razão do dilúvio, porque agora você vai entender a razão do porquê calamidades estão acontecendo em nosso planeta e que vai levar ele a uma destruição total. Nos acompanhe, tá? Estamos só começando e agora nós estamos aqui no último intercessor, parte 2. Ore comigo. Querido eterno Pai que estás nos céus, o dia está começando depois de uma noite de repouso e queremos agradecer por ter concedido isso a cada um de nós. Abençoe a todos aqueles que nos ouvem, aqueles que nos acompanham, abençoe as suas famílias, nos dê paz neste momento de angústia que estamos vivendo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.